Bem-vindo, povo de Deus, ao terceiro vídeo e terceiro tópico da lição e encerramento da lição 1, tópico 3, a trajetória do pentecostalismo no Brasil. Agora é forte, vai nos falar da origem aqui no Brasil da lição de hoje, logo após a vinheta. Tópico 3. A trajetória do pentecostalismo no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil só foi possível pela atuação direta do Espírito Santo na vida de Daniel Berg Gunavingre. O começo dessa grande obra não foi fácil, contudo a entrega destes os fizeram colher frutos muito proeminentes. Está lá em Atos 6, 7, 9, 31, versículo base. Contando hoje com milhões de fiéis. 3.1. O movimento pentecostal no Brasil. As Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira. A sua história mostra que os desbravadores Daniel Berg e Gunavingre enfrentaram muitos problemas, como o obstáculo do idioma, os riscos das florestas, os males tropicais e perseguições, além das penúrias que lhes sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. É importante a gente conservar, tá vendo? Os missionários, né, sustentando, dando um auxílio para as igrejas que têm missionários. É importante nós sustentarmos esses missionários, porque eles estão indo buscar alma para o reino de Deus. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supria suas necessidades, lá em Filipenses 4,19, que vai falar do mesmo relato, que Deus supria com a sua misericórdia e sua riqueza, supria todas as necessidades, outrora e com Daniel Berg Gunavingre. Ou seja, a palavra do Senhor, quando Ele promete, quando Ele diz que está no nosso barco, nenhuma onda vai nos afogar. Eu creio que o melhor de Deus está por vir, tanto na minha vida quanto na sua vinda. 3.2. O início do ensino pentecostal no Brasil. Gunavingre em seus ensinamentos no Brasil fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal. Considerando toda a importância do Espírito Santo, Vingre, em suas exposições da palavra, fazia questão de destacar as doutrinas pentecostais, sobretudo o batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas como a sua evidência inicial, glossolalia, e a vinda do Senhor. É tão interessante que vou falar um pouco, né, do início, né, de como Daniel Berg e Gunavingre vieram para o Brasil. Eu gosto de ir a fundo das suas origens, das suas etnias. É tão interessante que vamos falar um pouco de como eles se conheceram. Como quem já assistiu o outro vídeo, eu falei que eles foram para os Estados Unidos em 1902, que através, né, da escassez, por causa da escassez da Suécia, dos suecos, né, vieram 480 suecos para os Estados Unidos, para fugir da fome. Foi aí que, quando eles vieram, já tinha um ano do movimento pentecostal, com o pastor Charles Fox Parham, que eles decidiram, primeiro, Gunavingre já era pastor, já tinha seu curso teológico, ele pregava, e Daniel Berg era um trabalhador simples em uma quitanda, vendia frutas e verduras, mas tinha ambos o desejo de fazer missões,
pregar a palavra do Senhor. E bem sabemos, né? É a mesma história, né, na qual vai nos falar que Barnabé tinha a chamada de Deus e Paulo, do outro lado, também tinha a chamada de Deus. E Deus separou os dois e deu a ordem: olha, separai para mim Barnabé e Saulo para a minha obra. Ou seja, o que ninguém quer, eu quero separar aqueles dois, porque eu sei que dentro dele eles querem. Muitas das vezes nós encontramos nas casas de Deus, né, ultimamente, que ninguém quer fazer aquele serviço braçal, mas é de baixo que Deus tira o pequeno, humilhado e coloca lá em cima entre os gigantes, né, entre os importantes. Ninguém quer fazer os serviços simples da casa do Senhor, só quer ir direto para fazer o sacrifício. Não, calma, antes de você ser o sumo sacerdote, você tem que passar pelos levitas. Primeiro dos levitas, aí levita mó, aí vem sacerdote, sumo sacerdote, e aí sucessivamente, né? Tem um degrau, né? Um degrau, cada um vai segundo a sua ordem. Sabemos que Daniel Berg e Gunnar Wing, eles tinham a vontade, aquela vontade de ir a fundo, de dizer: meu Deus, eu quero ser pregador da tua palavra. E um belo dia, a história vai nos falar que Gunnar Wing foi pregar numa determinada igreja. E de tal modo, em 1910, que tinha ali um dos fiéis. É tão interessante que Deus, ele usa quem ele quer. Deus usou o menor daquela igreja, Deus poderia usar o pastor, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, mas ele usou o menor daquela casa para ter a visão esplêndida do chamado desses dois jovens. É tão interessante que o irmão Adolfo, ele recebeu de Deus uma visão tão grande. Eu posso dizer que aquelas mesmas palavras que Deus disse lá em Atos, separai para mim Paulo e Barnabé, foi a mesma palavra que eu acredito que ele falou para Adolfo, dizendo: vai ao teu encontro dois jovens, um chamado Daniel Berg, o mais novo, e o outro do Gunnar Wing, e fala para esses dois isso que eu estou te falando. E Deus começa a desenrolar o rolo das revelações e começa a falar para ele que os dois iriam viajar, iriam ser missionários, um ia ajudar o outro, ambos iriam fazer a missão, mas a missão não iria ser nos Estados Unidos nem na Califórnia. A missão iria ser lá do outro lado do mundo, no Brasil. Quando você vê Daniel Berg e Gunnar Wing, eu vou lhe mostrar como eu fiz, aleluia, lá com Samuel, quando eu fui ungir Davi. Eu fui na casa de Jessé e mostrei a Samuel quem iria ser ungido. De tal modo que Deus falou para Adolfo. E quando ele viu Gunnar Wing, ele foi logo falando: olha, Deus tem uma chamada tão grande na tua vida, Deus quer te levar para o outro lado e tu não vai só. Primeiro, a primeira companhia vai ser de Deus, dele. Ele vai na frente guiando você, desfazendo laços, derrubando um muro. E você também vai ter um amigo, irmão, Daniel Berg. Você conhece? Não conheço. Mas em breve você vai conhecer. Em outro culto, chega Daniel Berg naquela igreja. E Deus inquieta aquele irmão Adolfo. E começa a dizer: aquele ali, aquele jovem ali, é Daniel Berg. Vai lá e fala para ele a mesma visão. E já vai Adolfo relatando a visão que ele tinha recebido do Senhor. De tal modo que Daniel Berg sentiu no seu coração e disse: Senhor, se és tu mesmo que estás falando, me dá uma confirmação. Aí na mesma hora chega Gunnar Wing.
Aí ele pega Daniel Berg e Gunnar Wingre de frente a frente e diz: olha, o estado, aleluia, glória a Deus, é o Pará, Belém do Pará, no país Brasil. Vocês sabem falar português? Não. Mas se Deus deu a visão e Ele confirmou no coração de vocês, então Ele vai suprir tudo, até a própria língua estrangeira. Ele vai suprir. Não sei como, mas vocês vão falar português. E Deus é Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre e não falha. Quando Deus começa a trazer à tona a chamada de Deus na tua vida, não há ninguém que impeça. Daniel Berg, por muitas e muitas vezes, poderia estar esquecido. Poderia ter sido humilhado, perseguido. Gunnar Wingre pode ter esquecido a chamada de tal modo do seu pastor líder, ofuscado a sua chamada. Mas ele tinha dentro de si, dizendo: um dia eu vou ser missionário. E Deus cumpriu essa promessa que ele tinha feito. Ou seja, você nunca duvide dos seus sonhos. Deus sempre vai além dos nossos sonhos. Essa é uma frase de efeito. Deus sempre vai além dos seus sonhos. E Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu a você. E quando Daniel Berg e Gunnar Wingre diz: tem alguma livraria aqui por perto? Vamos atrás, vamos ver o Mapa Mundi. E quando eles chegaram na livraria, abriram o Mapa Mundi e disseram: ah, é aqui o Brasil. É tão interessante que o Brasil é em formato de triângulo, um pouco tortinho, mas é um triângulo. E eu perguntei: por que Deus começou de cima? Por que Deus permitiu que eles fossem para Belém? De cima do país. E Deus me falou: é de cima, é da cabeça que eu começo a ungir, como eu fiz com Davi. Eu ungia a cabeça de Davi com o meu óleo, e o cálice transbordava, e passava pela barba, e passava pela túnica. E Deus ungiu Davi do alto até os pés, da cabeça até os pés. E Deus disse para mim que, de tal modo que o Daniel Berg e Gunnar Wingre, ele ia ungir o Brasil de cima a baixo. Aleluia, glória a Deus. E foi assim que fez. Deus deu uma autoridade tão grande a Daniel Berg e Gunnar Wingre que eles disseram: quando vamos começar aí? Vamos arrecadar dinheiro, pois não temos dinheiro. E Deus supriu. Supriu. Deus permitiu que eles fossem para outro bairro. Comprou uma passagem para ir para outro bairro onde tinha as rotas marítimas. Não se tinha avião naquele tempo, era muito moderno. Olha, avião para Daniel Berg e Gunnar Wingre. Meu Deus, tinha que vir pelo navio. E outra, ele passou o que o apóstolo Paulo passou nas suas viagens. Comprou a passagem por não ter condição, comprou a passagem de terceira classe. Ou seja, no porão do navio. Aleluia, glória a Deus. E outra, com $90 no bolso. Compraram a passagem dificilmente, com o pouco dinheiro que conseguiu, e só tinha para se manter com $90. É aí que entra a palavra do Senhor para o seu coração. Do mesmo jeito que Ele usou lá atrás Abraão, primeiramente como Abraão, e disse: olha, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E aí, se Abraão não sai da sua casa, iria se cumprir? Não. Se Daniel Berg e Gunnar Wingre não saísse da sua terra, Deus iria cumprir o que Ele tinha prometido para Daniel Berg e Gunnar Wingre, a chamada missionária? Não. Simplesmente eles teve que dar um tiro no escuro para acertar o alvo. Eles largaram tudo em prol da obra do Senhor. E eles vieram para cá,
Deus não permitiu que ele ficasse doente porque a imunidade lá na terceira classe era muito forte, poderia ficar gripado, mas eles conseguiram sobreviver, pegaram um navio em novembro, chegaram no final de dezembro, glória a Deus, e disseram, vamos organizar aqui e vamos evangelizar. Eles levaram na sua mala alguns panfletos, algumas licenciaturas, e dia 1 de janeiro eles começaram a profetizar, 1 de janeiro de 1911. Começaram a profetizar, a evangelizar, Jesus te ama, de tal modo que eles não falavam português, mas Deus, como tinha batizado ele pela glossolalia, Deus ali se utilizou da xenolalia, que é o batismo em outros idiomas. Aleluia, glória a Deus. Então Daniel Berg-Gunavin começou a falar português, dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E vocês pensam que eles conseguiram assim, simplesmente fácil? Não. Eles não conseguiram fácil. Jesus te ama, Jesus te ama. De tal modo que eles só conseguiram, após evangelizar, arrumar uma igreja, conseguir uma igreja 6 meses depois. 6 meses depois. Glória a Deus. 6 meses depois, era em junho. Em junho eles começaram a ter o templo, e pelo fato de ele ter evangelizado, atraiu as pessoas. E quando ele começou a pregar Cristo, Espírito Santo e a vinda de Cristo, a volta de Cristo, começou a impactar o povo, de tal modo que ele conheceu uma jovem senhora de 34 anos, a Celine Albuquerque, na qual não podia frequentar a igreja porque tinha um problema no seu lábio, feridas, né? Um probleminha de saúde no seu lábio, e ela não poderia frequentar a igreja, de tal modo que ele vai evangelizar e pergunta, você crê no Senhor? Ela disse, eu creio. Você crê que Cristo pode curar? Ele disse, eu creio. De tal modo que Deus foi tão tremendo que 3 dias ela não tinha mais ferida nenhuma na sua boca. Deus foi tão tremendo que foi além da medicina, porque os médicos não tinham remédio para aquela ferida, mas os médicos dos médicos tinham chegado ali com Daniel Berg-Gunavin, e com 3 dias ela pôde ir para o templo, conviver com os irmãos, e quando começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ela, com 3 dias de ter crido no seu milagre, com 3 dias ela foi cheia do Espírito Santo, batizada em Espírito Santo. E ela, por não ter esposo, ela seguiu também como missionária junto com Daniel Berg-Gunavin. E isso, ela foi, como conhecia a redondeza, ela começou a guiar Daniel Berg-Gunavin. Bem, sabemos que a Assembleia de Deus, né, Daniel Berg-Gunavin, que fundou a Assembleia de Deus, não foi a primeira igreja a chegar no Brasil, e sim, glória a Deus, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que chegou lá no Sul. E é tão interessante que Deus sabe quem trabalhar. A Igreja Congregação Cristã do Brasil chegou em 1910. Já Daniel Berg-Gunavin chegou no Brasil no final de 1910. E só veio instalar a primeira congregação 6 meses após. Por isso que foi em 1911. Mas é tão interessante que temos hoje o nome da Assembleia de Deus. Mas antigamente não tinha. Não era esse nome dado, a Igreja Assembleia de Deus. A igreja, o título do nome, a Assembleia de Deus, foi originada 6 anos e meio após. Daniel Berg-Gunavin vieram para o Brasil e colocaram, quando começou a igreja Missão da Fé Apostólica.
Ou seja, era o mesmo nome da igreja nos Estados Unidos de Simon. Missão de Fé Apostólica. Após 6 anos e meio depois, é que eles vieram colocar a Assembleia de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. De tal modo que a palavra do Senhor era pregada. Primeiramente foi incendiando o Nordeste, o Norte e Nordeste. Veio do Pará, veio do Norte e foi para o Nordeste. E a palavra de Deus foi viva. Foi viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Penetrava no coração dos brasileiros, na divisão da alma e do espírito. Veja, é tão interessante. Eu grifei aqui 3 motivos de que a igreja deu sucesso. Primeiro, estava ciente da ordem sociológica. Por ser uma sociedade que estava em mudança, muitas pessoas estranharam o movimento pentecostal, porque eles eram batizados do Espírito Santo lá na rua Azusa. E quando ele veio trazer a doutrina do Pentecostes para cá, as pessoas que eram acostumadas com aquela igreja morna, fria, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, entrou em Pentecostes, as pessoas estranhavam. Então, ao decorrer do tempo, eles foram se adaptando, devagarzinho, porque como o fato deles terem ingressado no campo, os primeiros crentes não foram aqueles bonitão de terno e gravata, não. Foram os matutos da roça. Enquanto a igreja, a congregação cristã lá no sul, foram para os ricos. Os ricos, a classe alta. Mas os assembleanos vieram para os pobres. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Para se cumprir o que Jesus disse. Aleluia, glória a Deus. Que o nome dele iria ser glorificado na vida de Daniel Berg-Unaving. Glória a Deus. Segundo ponto, de ordem psicológica, foi o motivo pelo qual a Igreja Assembleia de Deus cresceu e enraizou. Motivo, ordem psicológica. Ou seja, toda pessoa da comunidade quer uma ajuda, um sustento em momentos de crise. E Daniel Berg-Unaving tinha tempo suficiente para orientar os pais de família, as donas de casa, os filhos, dar conselho, coisa que hoje em dia não se tem. A gente não vê mais culto de casais, é muito difícil, só uma igreja, que eu não convém falar o nome. Só vejo poucas igrejas falar em encontros de casais. Ensinamento para os jovens. Muitas igrejas estão cessando, aleluia, glória a Deus, pelo modismo. As escolas bíblicas para os jovens. Muitas pessoas não têm, muitos líderes não têm paciência mais de orientar os jovens. Por isso que os jovens hoje em dia é muito solto. E precisa de uma estabilidade psicológica, principalmente vindo dos pastores, para orientar as ovelhas. Foi por isso que a igreja da Assembleia de Deus no passado cresceu, com um apoio às ovelhas. Terceiro, de ordem pastoral. As igrejas outroras não se tinha tanta determinação em buscar, em salvar as igrejas, em salvar as vidas que compõem as igrejas, as ovelhas. Quando uma ovelha saía, não ia buscar. Já Daniel Berg-Unaving, quando uma faltava o culto, ia lá. O que foi? O que te passa? Está precisando de alguma coisa? São essas as atenções que nós precisamos como ovelha. Não é só, aleluia, ver na igreja e fulano está tudo bem. Muitas ovelhas sofrem, mas pelo fato dos pastores não se abrir para as ovelhas não querem se abrir para os pastores. Mas Daniel Berg-Unaving, nas Assembleias de Deus passadas, eles davam o maior amor à obra de Deus. Por isso que a igreja cresceu e se enraizou. Com 4 anos, a igreja já tinha mais de 400 pessoas batizadas
no Espírito Santo. Ou seja, Deus fez de um modo tão grande que as nações teve que ouvir falar do Brasil como Pentecostes. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar, porque o tempo já não nos permite. 3.3. O pentecostalismo hoje no Brasil, né? Atualmente a Assembleia de Deus no Brasil tem uma representação social significativa em cada canto do país. Mesmo passando por muitos infortúnios, nada conseguiu parar as igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Mateus 16:18, né? Na passagem na qual Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se foi ordem de Deus, então nenhum inimigo pode parar a igreja de Deus. Primeiro, se tivesse tempo para explicar esse versículo aqui, seria ótimo, mas o tempo não nos permite, então deixa para a próxima. A maior denominação protestante do país, fontes documentais nos fazem ver que o movimento se consolidou no Brasil com o desenvolvimento da EBD, que se preocupou em oferecer literaturas, que se preocupava em enfatizar o pentecostalismo, sem abdicar fundamentalmente das linhas históricas do movimento, né? Conclusão. Glória a Deus, né? Conclusão. O estudo da história deve ir além do conhecimento teórico. Deve despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo, para que não sejamos afetados pela indiferença e frieza espiritual, que avança à medida que se aproxima o fim de todas as coisas. Um livro que eu me apego muito é Abacuque 3:2. De tal modo que eu amo esse versículo, e sempre quando prego eu cito esse versículo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e a notifica. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Se eu tivesse tempo para explicar, mas eu vou dar uma palhinha só. Abacuque teve preocupação, principalmente através dele para com as pessoas, dizendo: Senhor, no momento da frieza espiritual da tua igreja, aviva, ataca fogo, chacoalha, muda, transforma, renova a tua igreja, porque eu amo a tua casa e eu quero ver sempre o teu Espírito atuar neste templo, neste local, nos corações dos que servem a ti. E que Deus continue lhe abençoando. Estamos encerrando a lição 1 da Escola Bíblica Dominical. Se estivesse mais tempo, glória a Deus, irei marcar uma live, né, para quem quiser, porque para a gente dar continuidade à origem do pentecostalismo no Brasil. Mas na próxima lição, é a lição número 2, o próximo domingo. Glória a Deus. E quem gostou, comente, curta, compartilhe, né, para interagir neste canal que está iniciando, abordando uma maneira de abordar a revista da Escola Dominical, e que Deus continue vos abençoando. Amém?